Peço o Espírito Santo nessa manhã que vem em nossa vida, em nossa alma, em nosso coração. Que venha nos fortalecer, abrir o nosso entendimento, a nossa inteligência. Essa água que venha lavar, restaurar, fazer obra nova, matar a nossa sede de Deus, transformar o meu coração, a minha vida, a minha alma, o meu sentimento. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois meu coração sedento está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, Pois meu coração sedento está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Feche seus olhos um pouquinho e aproveite esse momento de oração e peça isso para Deus, sabe? Tudo aquilo que Deus quiser falar com você nessa manhã, que Ele possa falar e você possa entender. Nem sempre é aquilo que aqui na frente eu estou preparando, pregando, mas Deus ele pode particularmente falar com você aquilo que Ele quiser. Dá liberdade para Ele. Pede para Ele um ouvido ungido. Pede para Ele um ouvido de discípulo nessa manhã, de profeta. Que Ele possa falar com você. Que você possa entender o que Ele quer falar com você nessa manhã. Você não veio aqui à toa, você não veio aqui por acaso, você não levantou de madrugada, nesse vento, nesse frio, à toa. Deus que fez isso com você. Deus te deu essa graça. E não foi à toa. Não perca esse momento. Você não veio aqui para simplesmente fazer um passeio. Você veio para um momento de oração, um momento de encontro com Deus. De rezar pelas almas e rezar também pela tua vida. Nós queremos partilhar hoje, eu queria falar um pouquinho hoje, nessa manhã, sobre ressurreição. Por isso eu peço até para o Paulinho ir se preparando, algo assim. Para a gente poder meditar um pouco sobre a ressurreição de Jesus. E nós vamos começar a partir da palavra de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Os discípulos de Emaús. Tem até uma música de Valmir Alencar que ela é perfeita, a letra dela. Na verdade, ele fala exatamente aquilo que está na palavra aqui. Bem antiga da igreja. Que fala desse encontro, né, com Jesus, depois de ressuscitado. Jesus apareceu 11 vezes. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu 11 vezes. Ele apareceu, primeiramente ele apareceu para quem? Isso, para as mulheres que foram no sepulcro. As mulheres estavam mais atentas, não estavam dormindo. Então estava lá, Jesus apareceu para elas, os primeiros discípulos de Jesus. Até mesmo para quebrar todo esse preconceito que tinha antigamente sobre as mulheres, que as mulheres não podiam falar de Deus, que as mulheres não podiam nada, as mulheres não tinham direito nenhum. Jesus quebra tudo esse protocolo e ele fala assim, as mulheres têm direito, têm acesso a mim e fazer a minha vontade. Então vamos lá, versículo 13. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, que significa 12 quilômetros. Iam falando um com o outro tudo o que tinha passado, enquanto iam conversando e discorrendo entre si. Você vê? Eles iam conversando e discutindo ao mesmo tempo. Era um rolo danado que estava na cabeça deles.
E o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados, e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estão falando pelo caminho, e por que estão tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Olha só, Jesus se faz de tonto, né? Jesus se faz de bobo, faz de tonto. O que aconteceu? O que está acontecendo lá? O próprio Cristo ali do lado ali. Chega para eles fazendo uma pergunta. Você vê que como é que Jesus é educado, né? Ele chega para a samaritana e pede água. Aquele que é a fonte de água viva chega pedindo água. Ele chega aqui agora para os discípulos, a palavra encarnada, o verbo encarnado, ressuscitado. Fala, o que foi? O que aconteceu em Jerusalém? O que está acontecendo? O que vocês estão conversando aí? Meu Deus do céu, ele quer saber a nossa explicação. Quem pergunta quer saber no ponto de vista do outro. Não é que ele não quer, não sabe, mas ele quer saber no ponto de vista do outro, para saber o que o outro sabe. Isso é um sinal de inteligência danado. Quem pergunta muito é inteligente. Aqueles alunos da sala de aula que nunca pergunta nada é burro, que não sabe nem o que perguntar. Tem que perguntar e encher o saco do professor ao ponto de ele falar: pelo amor de Deus, quando essa cria vem eu já fico preocupado, porque vai me perguntar e vai me provocar, e às vezes o professor não sabe. Então você está provocando um professor a estudar. Prepara o assunto. A Jaque mesmo fala: meu Deus do céu, Luiz, não é fácil não. Essa criançada, você falou para eles uma vez, eles decorou. E aí eles já passam e falam assim: mas professora, a senhora aquele dia falou isso. Rapaz, ali naquela escola ali, imaculada, ali o negócio é complicado, porque ali a molecada é treinada, então, até na palavra. Se você falar uma vírgula que é errada da palavra, de uma história bíblica, eles já falam: não, professor, não é assim não. Peraí, já corrige. Então agora quando você está no meio de gente burra, você fala, ninguém questiona nada, porque também não sabe. E Jesus vai falar isso aqui para eles, ó. E aqui, você reparou nesse texto, não sei se você já percebeu, esse texto a gente já passou por tantas vezes nesse texto dentro da igreja, principalmente depois da ressurreição de Jesus, que aqui fala o nome de um discípulo, não é verdade? Não fala o nome do outro, né? Nós não sabemos se é um casal que estava voltando para a aldeia de Emaús, podia ser um casal, né? Largou tudo, o Padre Léo fala isso, né, numa das pregações. Largou a casa, largou a família, largou o trabalho ali, largou a aldeia, largou tudo por Jesus e foi embora. Chegou lá, Jesus fazendo um milagre, muito bem, fazendo cura, ressurreição, ressuscitou três pessoas, falou: esse é o Senhor, esse que vai restaurar Israel. De repente, acontece dele ser morto, ser pego pelos soldados, se deixou ser pego, foi crucificado numa cruz. O que aconteceu com esse casal ou com esses dois? Que para mim, esse outro que está faltando aqui é eu e você. Por isso que não tem nome. Porque você acha que seria difícil colocar o nome do outro, se colocou o nome de Cleofas? Se soube o nome de um, por que não sabia o nome do outro? Porque o nome era eu e você. Esse aqui é nós dois que a hora que a coisa pega dentro da igreja, a gente esquece tudo aquilo que Jesus falou. A gente começa a voltar na vida velha. Aí eles largaram, igual você imagina a humilhação desses dois aqui, voltar de novo para a aldeia de Emaús, que era a distância como daqui em Alto Paraná a pé, chegar lá humilhado. E aí, você não foi lá acompanhar o Nazareno? Sabe aquele povo que gosta de sarcasmo, né? Aquele povo que gosta de ficar tirando sarrinho da família, da redondeza, da aldeia. Ué, vocês não largaram tudo, estavam tão felizes, alegre, contente, que estavam indo seguir o mestre? Agora vocês vão voltar, imagina esse dia pensando naquela humilhação, mas agora não chegar lá, tem que aguentar essa raça, e Jesus falou que ia restaurar, e nós achou que ele ia ser não sei o quê, ele foi profeta, e foi mesmo, fez, mas não adiantou nada, morreu. Ah, mas que porcaria, e eu pensei que agora que eu ia, né, pro céu, ia chegar a minha vez. Rapaz, pensando, oh meu Deus, louvado seja Deus. Deus te abençoe, minha filha. E agora, e nada, e chegando para a aldeia, e vai chegando mais perto, e vai caminhando, daqui a pouco chega esse peregrino, e começa a questionar eles: mas o que foi? Mas mais uma anta,
que chega aqui e não sabe nada do que está acontecendo? Você não sabe o que está acontecendo, não, rapaz? Com certeza você imagina a brutalidade que esse povo não acolheu Jesus. Será que você é o único? Você é o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Profeta Jesus Cristo, tremendo em palavra, em obra, rapaz, o homem que nós achou que ia restaurar Israel, que ia acabar com César, que ia destruir todo esse reinado desse povo que está massacrando nós aqui. Ah, sabe nada. Você não sabe o que aconteceu, não? Não, o que foi? O próprio Jesus ali, as antas cegas. Eu imagino assim, que eles nem olhou na cara de Jesus. Se tivesse olhado na cara dele, ia saber que era ele. Aí, sabe, a pessoa vai encostando ali, você não tá nem aí, fala, você não sabe de nada, rapaz. Tá louco, você é burro. O negócio tá acontecendo lá, aconteceu, destruiu tudo lá, acabou com tudo. Morreu, pregaram ele na cruz, acabou o homem, rapaz. Aí tem umas mulheres aí que falaram aí que ele ressuscitou. Teve uns discípulos também que falaram, mas até hoje ninguém viu ele. Aqui, vai falar aqui, ó. Mas o que foi? Jesus perguntou, versículo 19. É a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obra e palavra diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nessa hora Jesus podia ter falado assim, será que foi só eles mesmo que entregaram? E esse Jesus aí não pregou para tanta gente, Jesus não fez tanta cura, cadê esse povo? Não defendeu ele, não? Não, Jesus ficou quieto. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora? Além de tudo isso, e é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. Ó, já é o terceiro dia. Quer dizer, terceiro dia para eles é assim. A morte é declarada, acabou, não ressuscita mais, não tem mais o que fazer. 3 dias. É verdade que algumas mulheres, dentre nós, nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, quer dizer, que alguém pode ter roubado esse corpo, foi isso que os judeus falaram, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjo, ainda mais foi mulher que falou que tiveram ainda, os quais asseguraram que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele ninguém viram. Quer dizer, o que importa é ele, ninguém viu, então acabou. Jesus disse, gente sem inteligente. Aqui já, na verdade o texto ele tá muito, a palavra muito bonita, mas Jesus queria dizer assim, gente burra. Povo burro. Esse povo aqui, esse era discípulo de Jesus. Não era qualquer pessoa. Era discípulo que caminhava com Jesus. Jesus falou tudo o que ia acontecer. Ora, gente, ia ser preciso que eu for entregue, vai ser preciso eu passar pelo Calvário, eu vou ser pregado numa cruz, mas eu vou ressuscitar. Quando Jesus falava isso, eles ficavam surdos. Falavam, não é possível. Eles não vão aceitar isso aí. Tudo isso precisa acontecer e tal. Era discípulo de Jesus. Jesus pregava para eles, ensinava a eles, no particular, que nem nós estamos aqui, o que iria acontecer para eles não, quando chegar nesse momento, eles não se abalar. Mas o que aconteceu com o chefe? O chefão negou 3 vezes. Imagina os outros, correu tudo. A hora que você vê a espada comendo, o sangue caindo, e o pau quebrando, e soco ardendo para tu quanto é lado. Rapaz, é pouco que fica, meu nego. A hora o nego fala, vai sobrar para mim. Ele que quer sofrer desse jeito, o problema é dele. Agora, eu não tô muito afim de levar pancada, não. Cuspir na cara do homem, socar, viu o filme lá? Lembra do filme? Deram soco na cara de Jesus doidado. Cuspiram na cara dele, arrastaram ele, arrancaram um pedaço do couro dele. As costelas dele ficou à vista. A hora que Pedro viu aquilo, ele falou assim, opa, peraí, cadê a saída? Onde que é que eu escapo? E os outros também, vazaram. Só ficou João e a Virgem Maria. E mais uma mulher. Que ficaram ali, os 3 ali aos pés da cruz. Os outros sumiu, falou, não é isso aí. Eu não imaginava que ia acontecer isso. Eu não imaginava que ia ser... Imagina os discípulos de Emaús olhando aquilo de longe. Falando, rapaz, olha aí. Foi só uma ilusão nós ter vindo aqui, largado a família, largado a aldeia, largado tudo lá. Aí Jesus vai de novo anunciar para eles. Olha, gente. Não, aí tal. Jesus disse, gente sem inteligência, como sois tardos
de coração para credes em tudo que anunciaram os profetas. E eles conheceram a Bíblia, hein? Cabo a rabo. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Por Moisés, percorrendo os profetas, explicava-lhe o que dele falava nas Escrituras. Aproximaram-se então da aldeia onde iam, e ele fez com que quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no parar. Fica conosco, já é tarde, declina o dia. Entrou então com eles, aconteceu que estando sentado, e ali aconteceu um fato, gente. Ali, você imagina, né? Eles devem ter ligado, mandado um WhatsApp, um e-mail, né, para a família, para a aldeia, prepara alguma coisa para nós comer lá, né? Porque chegaram lá já tinha um pão, né? Significa que já tinha alguém preparado, ou chegou na casa da mãe, chegou na casa da sogra, não sei, né? Estamos voltando, tem alguma coisa para comer aí, tem um peregrino com nós aqui. Jesus chegou e sentou na cabeceira, porque na mesa, nem aqui na minha mesa tem um lugar que é o Pai, é onde o Pai senta. É o lugar principal, é o lugar de quem faz a bênção, de quem faz a oração. Jesus chegou, já se posicionou no lugar central. Ali já foi um sinal. Opa, que autoridade tem essa pessoa para chegar e sentar aí? Aí o pão, já ele pegou o pão. A hora que eles viram, oh meu Deus, que coisa mais linda. Hora... É um pingo de gente, né? Mas olha o tipinho. É um cisco. A hora que Jesus, naquele momento, nos trejeitos de Jesus, no jeito que Jesus sorriu, imagina, no jeito que Jesus pegou o pão, Jesus tinha um jeito peculiar, um jeito santo de pegar aquele pão, de partilhar aquele pão. Eles perceberam. Então, gente, isso para nós que somos católicos, né? Finalizar na ceia, finalizar na Eucaristia. Jesus, ele como que ele culmina. Jesus, ele vai atrás da ovelha perdida. Por mais que pregou, ainda não entrou no coração, ainda não converteu. Ele falou, eu preciso fazer mais por essa criatura ainda. Jesus vai, prega o evangelho de novo para eles, fala tudo para eles, volta nas escrituras de novo para eles, e nada. Depois que eles falaram, não dava uma queimadinha no nosso coração quando ele falava? Não dava? Queria ver estar na pregação, você tá e você começa, você sente alguma coisa diferente, mas você fica insensível ainda. Parece que aquela palavra não é para você, é para você. Se você está sentado aí, eu estou aqui, essa palavra é para mim, é para você. Eu sou esse discípulo que por mais que eu ouço falar de Deus, por mais que eu ouço falar de Jesus, na hora que vem a cruz, na hora que vem o sofrimento, na hora que vem o medo, na hora que vem a angústia, eu quero abandonar a cruz. Eu quero largar a minha cruz. O que aconteceu com Pedro? Depois que Jesus morreu, sabemos que ele se converteu, pediu perdão para Nossa Senhora, falou com Jesus também, não sei como se ele falou ali naquele momento, de Deus teve um encontro particular com ele depois. Mas o que Pedro fez logo que Jesus subiu ao céu? Ele voltou? Pescar. Mas se Jesus chamou ele da pesca para pescar homem, Jesus tirou ele daquela situação. Jesus falou, pescaria para você nunca mais, você não precisa mais trabalhar com isso aí. Você não precisa disso aí para sobreviver, tanto é que ele largou a família. Você é meu discípulo. O que aconteceu na hora com Pedro? Voltou para trás. Discípulos de Emaús. É voltar para a vida velha. É voltar para o pecado. É voltar para aquilo que eu estava acostumado. É voltar para aquele buraco que a vaca faz, que o boi vai, um caminho, a vala. É voltar para aquela vala, para o caminho errado de novo, para o caminho velho. Isso é automático do ser humano, não é só de Pedro, não é só dos discípulos de Emaús. É a hora que a boca esquenta para a gente, é a hora que a cruz vem, na hora que a pancada vem, a gente não tende a olhar as escrituras. A gente não tende a buscar na Bíblia uma resposta. A gente tende a falar assim, não adiantou nada. Começar a discutir dentro de casa, o marido com a mulher, o irmão com o irmão, com a irmã.
começa a discutir o irmão de igreja com o outro, não adiantou nada, você vê esse padre aí, você vê essa igreja, você vê o Papa, não sei o quê, não adiantou nada, nós está tantos anos na caminhada na igreja, você vê que está adiantando alguma coisa? Jesus não disse que ia passar por perseguição? Aí Jesus tem que vir e pregar para nós de novo. Eu não falei que ia ser perseguido aquele que quisesse caminhar comigo? Eu não falei em Mateus 16 que aquele que quiser tem uma condição, uma condicional aí, que aquele que quiser me seguir vai ter que renunciar todo dia a sua vida e carregar a minha cruz e me seguir? Que vai ser um caminho difícil, duro? Eu não falei, eu não prometi, eu prometi para você só alegria? Eu não prometi para você só alegria, meu filho. Por que agora você está reclamando? Eu nunca fiz promessa falsa. Você recebeu promessa falsa de alguém, mas não foi de mim. Aqueles discípulos, eles estavam contrariados, nervosos, discutindo pelo caminho aqui, reclamando, está dizendo, reclamando, discutindo entre eles. Mas um falava uma coisa e o outro, mas não adiantou nada. O outro, mas... É assim que a gente começa, sabe? A gente começa a murmuração que é a oração do demônio. Aí Deus vem e coloca de novo as coisas no lugar. E aí, ao partir do pão, que é ali, ó, nós temos que levar tudo à comunhão, à Eucaristia. O final de nós, católicos, é na comunhão, é receber Jesus, é adorar Jesus. Ali é o centro, é o cume. Ele fala assim, ó, aqui, como que Jesus, ali ele desaparece. Olha que, gente, que coisa mais linda. Por que Jesus ali desaparece, mas fica o pão? Ele partiu o pão e desapareceu. E o pão ficou. Falei, eu estou aí agora. Agora é aí que vocês se alimentam. Agora é aí que vocês me buscam. Agora é aí que vocês precisam não mais ser como os discípulos de Emaús. Acreditar, não ficar na dúvida, ficar no medo, ficar no trauma, ficar na vida velha. Agora que o mistério aumenta para nós. Agora que nós, discípulos de Emaús, vamos chegar e falar assim, meu Deus do céu, será que Jesus está vivo aí? Aí, para provar isso, que ele ressuscitou, Jesus apareceu para 500 pessoas. Você sabia disso aí? 1 Coríntios capítulo 15 fala que ele apareceu para 500 pessoas. E aí, no final do livro também aqui de Mateus, fala que Jesus ressuscitou 500 pessoas. Paulo fala de 500 pessoas que Jesus apareceu. O evangelista Mateus fala de 500 pessoas que ressuscitou, que saiu do túmulo em Jerusalém no dia que Jesus ressuscitou. E apareceu santos. Quer ver? Mateus 27. Se você conseguir pegar aí. Mateus 27. Mateus 27, 52. Jesus, de novo, lançou um grande brado. É esse aqui. Mateus 27, é isso mesmo? Aqui, 52. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Olha aí. Eis que do véu do templo se rasgou em duas partes, do alto a baixo, a terra tremeu, fenderam-se as rochas. Isso está em Mateus 27, 51. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram, saindo de sua sepultura, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. 500. Já pensou? Imagina a cena, gente. Você tem que na Bíblia, você tem que ler assim, imaginando a cena. Já pensou aqui em Paranavaí, o tanto de gente que morreu, umas 500 pessoas morreu, nós estamos ali no centro da cidade, daqui a pouco está aparecendo quem? Imagina aí, alguém que já morreu há muito tempo. Está passando no meio da rua lá, você falou, fulano já morreu. Aqui não está dizendo que ele foi na casa da família, que deu tchau, oi para a esposa, para os filhos, não, só passou. Eu vi teu pai lá no centro, rapaz, que morreu faz mais de 10 anos. Como isso? Eu vi a tua avó, rapaz, eu vi tua bisavó, estava tudo lá junto, lá os 5. Você imagina que rolo que não virou na cabeça desse povo lá. Eles saíram, 500 saíram do túmulo, justos, santos, pessoas boas. Não fala que foi porqueira não, tá? Não fala que ressuscitou porqueira aqui não, gente pecador não. Santos, justos, saíram pela cidade para provar que Jesus ressuscitou. E ele apareceu mais 11 vezes. E ele, na Bíblia, Jesus ressuscitou 3 pessoas. Você lembra?
Quais foram as 3 pessoas que Jesus ressuscitou? Lázaro, filho do Jairo. E a viúva, e o filho da viúva de Naim. Essas 3 ressurreições, por que Jesus não fez, não falou mais na Bíblia? Você acha que Jesus não ressuscitou mais gente? Com certeza. Mais um monte de gente. Centenas. Talvez milhares delas. Mas por que só 3 ressurreição ficou gravada na Bíblia? Primeira, Jesus ressuscita aquele que acaba de morrer. A filha de Jairo acabou de morrer, Jesus vai lá e ressuscita. Está acabando. Está acabando a esperança, está acabando a fé, Jesus ressuscita. A filha da viúva de Naim, que já fazia algumas horas, já fazia alguns dias, né? Já fazia dias. No caminho, Jesus ressuscita quem está no caminho também, que está morrendo no caminho. Está caminhando na igreja, está caminhando nas coisas, está indo, Jesus ressuscita. E Jesus ressuscita também aquele que está podre, fedendo, Lázaro. Todo mundo já falava, o que eles falaram? Senhor, mas está podre. Aí Jesus pergunta, né? Aquelas perguntas de Jesus, aonde o pusesse? Aí o Padre Léo fala, com certeza, está no freezer, está na geladeira lá, senhor, está no guarda-roupa. Aonde que o senhor quer que coloque o morto? Aonde pusesse? Está lá, senhor, lá, ó, lá dentro daquela pedra lá. Abre a pedra. Senhor, está fedendo, faz 4 dias. Significa 4 dias. Por que Jesus levou 4 dias para ir lá, gente? Porque o judeu, só o judeu, o bicho é tremendo, hein? E Jesus tinha que provar para o judeu que ele ressuscitou. O judeu só acreditava que uma pessoa estava morta depois de 3 dias. Até 3 dias a pessoa ainda podia ressuscitar. Aí eu lembrei agora de uma história. O cara foi para a Terra Santa e aí ele chegou lá, a sogra morreu. A sogra morreu. É o Apocalipse, né? Aí ele chegou na funerária lá do lugar lá e falou, então, como é que fica para enterrar? Aí ele falou, não, se for para levar lá para o Brasil e tal, de avião e tudo mais, 100 mil reais. Aí o cara falou, mas e para enterrar aqui? Aí o cara falou, não, para enterrar aqui não, enterra de graça. Aí estava ali a família, tudo ali, ele falou, não, então vamos levar para o Brasil. Falou, o quê? Vai pagar 100 mil reais? Vou, porque aqui não é aqui que ressuscitou. Não é aqui que ressuscitou um monte de gente aí, pai. E falei, vai que enterra essa desgrama e ressuscita, né? Então não, vamos pagar 100 mil reais, vamos para o Brasil enterrar lá, que lá é mais garantido. Então assim, gente, é o Apocalipse, né? Mas pode estar, Jesus está querendo mostrar nessa passagem lá de João, capítulo 11, da ressurreição de Lázaro, que o cara pode estar fedendo, pode estar estragado, para ele não tem causa perdida. Para Deus não tem causa perdida. Você pode olhar, para você, para mim tem, e não vem querer me enganar, falar que não tem não. Que você olha para aquela pessoa e fala, Jesus, ali eu vou dizer para você. Ali tá, ali já acabou, senhor. Ali eu não vou nem rezar. Pode ler o mesmo, Padre Léo falou na pregação, falou assim, pro Lula eu não rezo. Eu, ó, 20 anos atrás, o Padre Léo já falava que pro Lula não tem a minha oração, não tem a minha admiração, não rezo por ele. Né? Já não está muito certo, Padre Léo, porque nós temos que rezar para a criatura. Nós temos que rezar porque se ele não está fazendo mais cagada ainda, é porque tem gente rezando, viu? Tem gente, tem você, tem eu, tem nós rezando ainda, porque se nós não rezar, nós temos que acreditar no poder da oração, né, Paulinho? Senão lascou. Nós sabemos muito bem que logo que morreu Hitler, sabia disso aí? É o Apocalipse, né? Os caras vão processar. Logo que morreu o Hitler, no outro dia nasceu o Lula. Sabia que foi no outro dia? No mesmo dia? Então, é o Apocalipse, pior ainda. Então, morreu uma bênção, tinha que, né? Em seguida, você vê que como é que nós temos sorte, né? Tem que ser aqui, o alemão lá, aí nós estamos sendo abençoados, porque quanto mais perseguido sempre foi o cristão, mais Deus deu graças para ele para passar por esse momento. Então, nós somos um país também, um lugar muito abençoado, porque olha o que Deus está fazendo com a nossa igreja. Não sei se você está percebendo isso, mas o quanto de gente está voltando para a igreja católica
Você não está entendendo. Nós estamos vivendo aí os protestantes sérios, muita gente séria que estuda a Bíblia aí, que reza muito e escuta profecias de Deus, está dizendo que vai ter uma terceira onda. Uma terceira onda do Espírito Santo no mundo. E aí eles estão declarados já estão entre os pastores evangélicos, entre todos esses líderes mundiais, que vai ser dentro da Igreja Católica. Tanto é que eles estão dizendo, católicos se preparem, padres se preparem, que vai ter uma terceira onda, como teve aquela da renovação carismática, dos movimentos, há anos atrás, 50, 60 anos atrás, que deu aquele boom, que todo mundo só falava da renovação, só falava dos movimentos, PCC, não sei o que lá, um monte de movimento que nasceu na igreja que não tinha. Vai ter um outro boom desse aí, como o boom dos acampamentos, entendeu? Vai ter que a gente tem que se preparar para que... Aí a gente não sabe que depois de uma graça dessa também vem perseguição, vem luta, mas enfim. Nós estamos vivendo um tempo de graça, gente. Pedro, você vê que Pedro, só resumindo mais um pouquinho, falando um pouquinho de Pedro. Jesus foi lá até Pedro, o que Jesus precisou fazer com Pedro? Jesus chega para ele e pergunta, Pedro, chama do lado Pedro pescando, tem alguma coisa para comer? Não tem nada. Foi pescar e pescou o quê? Nada. Aí Jesus teve que ir lá até ajudar ele a pescar. Pesca do lado direito, Pedro. Mas Senhor, tentamos a noite inteira. Mas você estava pescando do lado esquerdo, do lado direito. Joga a rede do lado direito. Como que você tiver Jesus dizendo assim, joga direito, você está com o coração fedido. Coração fedido, nada acontece, está com o coração magoado. Aí ele chama Pedro de lado e fala, Pedro, tu me amas? Por que Jesus pergunta 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro negou. Por que Jesus pergunta 3 vezes? Porque 3 vezes é as 3 formas de em grego se falar do amor. O amor eros, o amor philos e o amor ágape. É as 3 formas de amor, de falar de amor em grego. Aí Jesus pergunta para Pedro em eros, Pedro, tu me amas, Pedro? Aí Pedro responde em eros, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pergunta em philos, que é o amor filial, o amor família, o amor amigo. O amor eros é o amor sexual, o amor muito mais carne, um amor muito mais pecaminoso até. Aí em filos, em filial, em amigo, em família. Tu me amas, Pedro, como irmão, como família? Te amo, Senhor. Aí Jesus vai mais profundo. Fala, Pedro, tu me amas em ágape? Aí foi a hora que Pedro titubeou. Aí ele falou, Senhor, tu sabes tudo, né? Tu sabes que eu te amo. Mas sem a tua graça eu não consigo não. Te amar em ágape, ao ponto de dar a vida. O senhor viu que eu recuei. Aí Jesus profetiza para ele o que ia acontecer com ele. Pedro, quando tu eras jovem, você ia onde você queria. Mas quando você ficar mais velho, vão te levar onde você não quer. Você vai fazer coisa que você não queria fazer. Por amor a mim. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Eu confio em você. Eu confio em quem escolhi. Se Judas estivesse vivo, talvez Jesus ia atrás de Judas também para conversar. Você vê que não foi Pedro que foi até Jesus. Ele apareceu várias vezes, Pedro não dobrou o joelho lá e foi lá pedir perdão. Não. Jesus teve que ir lá. Jesus que toma a iniciativa. E aquilo que ele fala no Pai Nosso, perdoai as nossas como nós perdoamos. É nós que temos um pouco do Espírito Santo, é nós que temos com a graça, que temos que ir atrás das pessoas. Não temos que esperar eles virem. Talvez eles não vão ter força para vir nunca. Nós temos que ir lá. Fazer o papel de Cristo. Vamos lá na praia da pessoa. Vamos lá onde que ela está voltando para trás, para ela voltar para frente, para ela vir e seguir teu caminho. Isso é ressurreição. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Jesus vai e recupera Pedro. E tanto é que você viu o que é um cabeça das coisas, né? Pedro falou que ia pescar. O que os outros discípulos falaram? Nós vamos também. Foi tudo também. Nenhum falou assim, nem João. Falou assim, eu não vou, porque Jesus já tirou da pesca. Eu vou evangelizar. Não, ninguém falou, ninguém tinha força para isso aí. Jesus tinha prometido e pediu para os discípulos de Emaús, é para ficar em Jerusalém. Fica em Jerusalém até a promessa. O que aconteceu com a Zanta de Emaús? Vamos embora. O que aconteceu com Pedro? Vou pescar, vou voltar para a vida velha.
Ninguém ficou em oração junto. Jesus teve que vir, reunir de novo, falar de novo, antes de subir ao céu. E Jesus é tanta coisa para falar que não dá tempo. Jesus, quando morreu, o que ele ficou fazendo? Jesus foi lá anunciar a salvação para Adão, para Eva, para Moisés, para Davi, para os justos que morreram. Foi anunciar para eles, falou, eu morri na cruz, o pecado não tem mais poder, eu abri o paraíso de volta, e aí? Vocês fizeram a minha vontade, vem comigo. Jesus foi lá. Aí, em outra parte da própria Sagrada Escritura, fala que Jesus morreu e ele falou para o ladrão, hoje mesmo estará comigo. Agora, Jesus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele estava no paraíso, com o ladrão, com o bom ladrão. Ele estava pregando, anunciando a salvação também para os que morreram em Cristo antes dele. Então Jesus, o que ele ficou fazendo? Jesus ficou trabalhando até na hora que todo mundo estava está morto. Agora ele está morto, está dormindo, está nada. Está trabalhando. Jesus está trabalhando, continua trabalhando e a nossa missão é essa. A nossa missão é continuar até o fim da nossa vida. Feche seus olhos um pouquinho, abre o teu coração se você quiser. E escuta essa canção. Espero que Deus possa falar ao teu coração. Tudo que eu não falei, mas que Ele possa falar para você. Que você precisa ouvir. E aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Acontecer sem mesmo esperar Ele aparecer em meio aos discípulos a caminhar. Palavra de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações que diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abrirão os nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abrirão os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Te reconhecemos ao partir do pão, Senhor. Que seja na Eucaristia, que seja o lugar de reconhecermos Jesus, na Santa Missa. Sempre que comungarmos, ficarmos um tempinho ali em ação de graças, agradecendo a Deus.
Padre Paulo Ricardo, eu escutava ele falando nessa manhã que quando a gente recebe Jesus e a gente faz ação de graças, é sétima morada. Ele fala que ali é sétima morada, você está em sétima morada, em comunhão com Deus. Você está em comunhão com Deus, então fique um pouquinho na sétima morada. Aproveite essa sétima morada que é tão difícil de chegar nela. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estivemos e continuaremos unidos em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.